Então, como sempre, a gente vai gravar a nossa aula, tá bom? A aula de correção a gente grava, a aula de explicação não, tá? Aí depois eu posto o vídeo para vocês que auxilia para corrigir as atividades, né? Então vamos lá. Nosso tema é bem tranquilo, né? Bem fácil de trabalhar, sobre paisagens. Então vamos nessa. Foi tranquilo para realizar as tarefas? Tiveram alguma dificuldade? Não? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. O que é uma paisagem natural? Alguém sabe me dizer? É tudo aquilo que não foi tocado pelo homem. Isso, gatinha. E a paisagem cultural? Tudo aquilo que o homem mexeu. Isso, né? A paisagem cultural tem elementos que o homem transformou. E a paisagem natural é aquela intocada, né? Que não teve interferência do homem, certo? Por mais que o homem esteja ali próximo, mas ele não interferiu nessa paisagem. Então vamos para a nossa atividade. A gente já entendeu o conceito, então a gente consegue. Aqui na primeira coluna, a gente tem aqui número 1, paisagem natural, número 2, paisagem cultural. Então, aqui na segunda coluna, eu vou numerar cada uma dessas preposições aqui em paisagem natural ou cultural, certo? Então, vamos começar. Deixa eu só pegar um instrumentozinho aqui para ajudar a gente. Aqui. Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Esse parque ambiental criado no espaço urbano, ele é uma paisagem natural ou cultural? Cultural. 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 Por mais que ele seja um parque ambiental, não é? Mas ele é criado pelo homem. Então é 2. Reserva ambiental em área rural. É uma reserva ambiental. Então quer dizer que essa reserva, ela está numa área rural, porém ela não pode sofrer interferência do homem, certo? É uma área que está protegida ali e que não pode ser interferida pela ação humana. É uma paisagem natural ou cultural? Natural. 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 Isso. Hotel fazenda reservado para o turismo. Cultural. Cultural. Cultural, né? É um hotel fazenda, uma fazenda já teve, construiu casa, não é? Construiu passeios ali para o turista, então teve interferência do homem. Floresta equatorial não ocupada pelo homem. Natural. Isso, galera. A rua de uma cidade industrializada. Cultural. Cultural. Tá morrendo no celular aí. A área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. Essa é o quê? Cultural. Cultural. Né? É uma área do espaço urbano para a promoção de práticas culturais. Então tá aí a nossa resposta da número 1. Todo mundo tá craque, todo mundo acertou. Não é? Pode passar? Vamos lá. 2. A paisagem em que predominam aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, são chamadas de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. Letra A. Floresta. Ok. Conjunto de montanhas. Ok. Avenida. Não. Não, não é? Então, a avenida está errado. Risca essa aqui.
Rodovias. Já está errado aqui, né? Não. Já tá errado. Rodovia não tem, não. Represa. Também não. Foi tudo feito pelo Também homem. não. C. Geleira. Tá ok. Natural. Tá ok. Floresta. Ok. Conjunto de montanhas. Também. É a C. Será que é A C. A C. É a C. essa aqui, letra C? C. Certinho. Ou seja, tem todos os elementos que são naturais. Trai. Referência do homem. Foi Deus que fez. Então, vamos para a próxima. Olha só. Se fecharmos os olhos e pensarmos na paisagem de uma chácara ou fazenda, quais os sons, os cheiros e demais sensações são trazidos à nossa memória? E esses sons, né, são diferentes dos cheiros da cidade? Por quê? Quem vai me contar aí? Quem vai me dizer a resposta? Porque o ar de uma fazenda, por exemplo, ele é um ar mais puro, porque tem mais plantas e menos poluição, menos carros, menos indústrias. Sim. Agora, na cidade, como tem mais carros, mais indústrias, etc., é um ar não muito natural. Um ar mais poluído. Isso. Alguém mais? Professora, eu pus parecido com o dela. Conta para mim, o que você colocou? Foi quase a mesma coisa. Que na fazenda o ar é mais puro, é melhor de respirar do que na cidade, que o ar é mais poluído por causa das indústrias e dessas outras coisas. Dos carros, né? Então, olha só. Se a gente fechar os olhos, né? Olha só, vamos pensar aqui comigo. Se a gente fechar os olhos e imaginar uma paisagem rural. Eu lembro, quando eu fecho o olho, eu penso numa fazenda, numa chácara. Eu penso no barulho dos pássaros, que é bem maior, não é? No céu estrelado, vocês já viram tanto que o céu é estrelado lá na fazenda? O vento fresquinho, não é? Muito verde, muita planta, muita árvore. É isso que me vem à memória. E como vocês disseram, né? Sim, são diferentes. A paisagem rural e urbana, né? A paisagem do campo e da cidade são diferentes. E por quê? Porque a cidade tem muito cheiro, tem muita poluição, tem muito barulho, não é? E tá Professora, bem parecido com o que vocês colocaram. Fala. essa primeira pergunta, o que a gente lembra das fazendas é pessoal, essa primeira? Sim, é pessoal, tá? Ela, na verdade, é toda pessoal. Eu só coloquei aqui porque eu coloquei o meu ponto de vista, tá bom? Cada um pode colocar de acordo com o que entendeu. Vamos para 4? Assinale a opção correta em relação ao conceito de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos veem, né? Que nós conseguimos alcançar, que vemos e percebemos. Então, vamos procurar aqui o conceito. Letra A. Deixa eu pegar um negocinho. Paisagem é uma fotografia de um lugar só com características naturais? É isso que é paisagem? Não. Não. Então, essa aqui é... Paisagem pode ser tanto uma paisagem urbana, que é da cidade, quanto uma paisagem natural, que não possui o dedo do homem ali naquele lugar. Isso. Paisagem geográfica é apenas um quadro bonito de um lugar? Não. Não, né? A paisagem representa apenas os aspectos sociais e humanizados de um determinado lugar? Também não, Não. né? Também não. Então, sobrou para a gente o quê? Paisagem é o que percebemos ao sentirmos as características de um lugar. Exatamente, letra D. Certo? Paisagem é tudo aquilo que nós percebemos e sentimos de um lugar. Percebemos e sentimos por quê? Porque a gente não apenas só vê, mas a gente sente. Lembra quando eu contei para vocês que eu tenho um aluno cego e que ele me contou que ele via a paisagem através dos cheiros, do barulho, né? Ele conseguia perceber as diferenças dos lugares, de um lugar para o outro.
Ok? Então, vamos embora. Olha só. Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada, classifique os itens de acordo com o tipo de paisagem. Então, aqui a gente tem alguns tipos de paisagem até diferentes do que a gente já falou. Paisagem natural, paisagem humanizada, paisagem rural e paisagem urbana. Isso. Então, vamos lá. O que é o que aqui? É aquela composta por diversos elementos físicos, como solo, rios, relevos e etc. Qual que é? Natural. Paisagem natural. Isso, Natural. aí o Nzinho de natural. É caracterizada por extensas áreas de pastagens, plantações, casas longe uma da outra. Essa é o quê? Paisagem rural. Isso, gatinha, paisagem rural. Rural. Pasto, tem plantação e as casas são distantes. Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentadas. Qual que é essa paisagem? Paisagem urbana. Urbana. Vamos para a última. Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência. Que paisagem é essa? Humanizada. Humanizada, que o homem adapta ela de acordo com as suas necessidades. Ok? Uhum. Parabéns, todo mundo acertou. Vocês são fera. 6. Explique quais são as principais características de uma paisagem humanizada. Quem pode ler para mim a resposta? Humanizada. Isso. Então, as principais características são adaptadas para a sobrevivência do ser humano, tem muitas casas, prédios, ruas, energia, encanamento, esgoto, etc. Isso. Quem mais? Bom, gente, pode Eu. falar? Então fala, por favor. Criada em oposição à paisagem cultural ou geográfica, ou que pouca receberam a interferência das atividades humanas, é? Não, essa não tá certa, tá bom? Tá. Aqui, ó, ele pede para você explique quais são as principais características dessa paisagem. Aí você deu um conceito. E eu quero que você fale para mim quais são as características. Como é essa paisagem? Tá? A paisagem... Animais domésticos também fazem parte da paisagem humanizada? Sim, por quê? Porque é como se ele tivesse, por mais que ele seja doméstico, mas aquele lugar não é o seu habitat natural, né? Ele faz parte ali desse elemento ali, vamos assim dizer. Na origem da coisa, ele não pertencia àquele habitat. Gostei da pergunta. Olha só. Então, as principais características. O que eu coloquei aqui para ajudar vocês? A paisagem humanizada refere-se aos espaços ou terrenos que foram transformados pela intervenção do homem. A ocupação territorial desenvolvida pelo homem inclui a construção de estradas, casas, exploração de florestas e minas, a prática de gado, né? A cultura do gado, a agricultura, a construção de cidades e muitas outras. Então, a paisagem humanizada é essa paisagem que foi transformada pelo homem e que possui esses elementos, tá? Como casas, cidades, construções, beleza? Pode passar? Nas outras turmas, eu ensinei os meninos, qualquer coisa, vocês fazerem print da tela. Somente se vocês estiverem no celular, no computador também tem jeito. Mas vocês podem printar a tela e ir guardando as respostas. Ok? 7. Professora, Fala, Gatinha. eu não dou print, mas eu gravo, tá? Então tá bom, tá ótimo. Olha só. Complete com paisagem natural ou paisagem humanizada. Então a gente vai completar as frases. Vamos lá?
As paisagens que nela predominam, aspectos originais da natureza, são chamadas de... Quem é? Natural. Paisagem natural, porque tem predomínio de elementos da natureza. B. As paisagens que possuem elementos transformados pelo homem, através do seu trabalho, são chamadas de... Paisagem cultural. Paisagem humanizada. Isso, galera. C. As são consideradas intocadas pelo homem. Qual é? Natural. Natural. As apresentam presença humana. Humanizada. As paisagens humanizadas. As também são chamadas de paisagens artificiais ou culturais. Quais são? Paisagem humanizada ou urbana. Humanizada ou Cultural. cultural também, tá? Pode ser humanizada também. Beleza? Ok? Sim. Vamos então. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Além da ação humana, a paisagem de um lugar também está continuamente sendo transformada ao longo do tempo pela ação da natureza. Então, é só o homem que transforma a natureza, a paisagem? Não, né? A própria natureza transforma as paisagens também. Olha só. Muitas dessas transformações deixam marca nas paisagens, que nos auxiliam a compreender a dinâmica natural no passado e no presente. Ou seja, a gente consegue entender, principalmente com o estudo geológico de um terreno, a gente consegue entender as transformações que esse terreno sofreu ao longo dos anos. Transformações que ocorreram pelo intemperismo, né? Pela ação do vento, da chuva. Beleza? Qual das opções está correta em relação à dinâmica da natureza que interfere na paisagem? Então, eu quero saber qual dessas alternativas tem acontecimentos da própria natureza que transformaram a paisagem, certo? Então, vamos lá. Letra A. Ventos, chuvas, marés, erupções de vulcões. Será que é essa? Vamos para B. Ventos, chuvas, hidrelétricas e rios? Não, né? Porque hidrelétrica é uma ação humana. C. Ventos, chuvas, marés e plantações? Não. Eu quero uma alternativa que me dê ações da própria natureza transformando as paisagens. Ventos, chuvas, erupções de vulcões e hidrelétricas? Não. O que sobrou? Seria a letra A. Ventos, Exatamente. marés e erupções vulcânicas. Isso aí. São todos elementos naturais que interferem e modificam a natureza. Certo? Porque, como a gente falou, não é só o homem que transforma a natureza, mas a própria natureza se transforma. Certo? 9. Assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Então, tem uma alternativa aqui que não está certa. E eu quero descobrir essa que não está certa. Vamos lá? Olha só. Letra A. A paisagem é tudo que os nossos olhos veem de um determinado local? Não, não é tudo que os nossos olhos veem. A gente também pode sentir e escutar. Vamos ver a B. As paisagens mudam? Mudam, né? Então, essa aqui tá certa. As paisagens podem ser reformadas por elementos feitos pela natureza ou feitos pelos homens? Podem, não podem? Elas podem ser transformadas e não reformadas, né? Transformadas. D. As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar? A paisagem representa apenas elementos naturais?
Não, né? Não. Então, a nossa alternativa é essa aqui, certo? Por que não é a A, Ana? A A está me dizendo assim, ó, a paisagem é tudo que os nossos olhos veem de um determinado lugar. Alguns conceitos de paisagem, ele conceitua a paisagem como tudo, a paisagem é tudo que os nossos olhos veem. Aí, com o passar da evolução desse conceito, eles foram agregando outras coisas, como o sentir, tá? Mas muitas vezes você vai pesquisar o que é paisagem, você vai descobrir que a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tá? Então, a nossa alternativa incorreta é a letra D. Acertamos. A 10, vocês se lembram que a 10 repetiu a 2? Sim, eu não copiei. Isso. Então, para quem copiou, Eu também não copiei, não. ótimo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Ok. Então, vamos lá. Paisagem. Olha só o conceito aqui, Ana. É tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. É tudo que vemos, é paisagem. Certo? Tipos de paisagem. A gente tem, como a gente já estudou, falou, vocês já estão, ó, craques. Paisagem. Nós temos paisagem natural e humanizada, né? A paisagem natural são aquelas onde predominam elementos naturais. A paisagem humanizada são aquelas que apresentam elementos construídos pelo homem, provocando nas paisagens transformações mais ou menos profundas. Os elementos que compõem a paisagem podem ser elementos físicos e naturais, como está aqui, ó, ou elementos humanos. Então, se eu pedir para vocês descreverem uma paisagem qualquer, vocês podem descrever os elementos naturais e os elementos humanos que ela possui. Elemento natural, a árvore, o rio, a vegetação, né? As nuvens. E o elemento humano são os prédios, os carros, casas, certo? As paisagens possuem um plano. Quando a gente olha para ela, a gente enxerga, tem uma primeira visão, uma segunda e uma terceira visão dessa paisagem. Isso nós chamamos de planos da paisagem, certo? Aqui no Cristo, aqui, ó, a gente tem o primeiro plano, que é essa parte inferior da imagem. O segundo plano, quando a gente consegue enxergar mais longe. E o terceiro plano da paisagem é aquele que está no fundo, certo? Que está mais alto ali, mais longe. Ok? É um conceito que a gente não trabalhou, mas que às vezes a gente encontra atividades com isso aqui. Tranquilo? Deu para entender? Agora eu pergunto, vocês respondem. Essa paisagem é natural ou humanizada? Natural. Natural. Nota 10. Próximo. Natural. Essa aqui? Humanizada. Humanizada. Mas tem um elemento natural lá no meio. Mas foi Mas é tocado. mexida pelo homem. É, foi tocado Foi pelo homem. transformada pelo homem. Então, ela é uma paisagem humanizada. E essa? Natural. Isso, galera. Que delícia, hein? Coisa mais linda. E essa aqui? Humanizada. Humanizada. Exatamente. Foi o homem que plantou aqui, não foi? Interferiu na paisagem. Ou paisagem rural também. Humanizada. E essa? Olha que lindo. Humanizada. Humanizada. Vocês já viram que tem mais paisagem humanizada do que natural? E essa aqui? Natural. Natural. Olha que lindo, ó. Essa rocha aqui foi sofrendo intemperismo, ó. Foi sofrendo a ação do vento, da chuva. Natural. Vocês têm mais? Ah, aqui tem um mapa mostrando pra gente, olha só, as regiões onde predominam as paisagens naturais. Tudo que tá de verdinho aqui é onde tem maior
número de paisagens naturais, que teve pouca interferência do homem. Tá? Então, aqui, ó, na América do Sul, na região da Amazônia, né? Aqui na região aqui do Ártico, aqui em cima, aqui, ó. Ó. E essas que estão mais clarinhas aqui, esse bege bem clarinho, são paisagens humanizadas, certo? E esse de marrom são paisagens com elevado alto de humanização, ou seja, quase não existe mais paisagem natural nessas regiões. Então, ela teve um alto índice de humanização. Legal, né? Uhum. Olha só, a transformação da paisagem. Na nossa primeira imagem, a gente tem uma paisagem natural. Natural. Aí o homem foi interferindo, veio chegando de mansinho, foi construindo seus elementos, até praticamente desaparecer o que nós tínhamos em maior número aqui. Então é assim que acontece, né? Assim que o homem vai interferindo, vai mexendo e destruindo a nossa natureza. Acabou! Olha a carinha de tristeza do meu gatinho aqui. Tranquilo, galerinha?